Atenção, atenção. Este podcast é uma produção original da produtora LSP e não é recomendado para menores de 16 anos. Os acontecimentos aqui relatados são reais e recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 12 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e a seguir... Eu só começava a rezar. Ela era marrom, era bem peluda e tava com as mãos pra trás, assim, encostada no guarda-roupa. Aí a porta... Não tinha ninguém em casa, então? Seus irmãos? Não, só alguém? tinha eu, só tinha Só eu. você? Aí na hora que eu decidi voltar a dormir, a porta de novo. Aí eu levantei e falei, mãe... E aí na hora que eu falei isso, tipo, a porta deu uma forçada, assim, muito forte. E no Assombração Notícias, o incêndio do edifício Joelma teria sido uma maldição? Vultos no cemitério dos caboclos em Paysandu, no Paraná. É daqui a pouco no Assombração Notícias. Lembrando que esse podcast é produzido com a sua ajuda. Então, se você tem alguma experiência paranormal para contar, mande elas pra gente através das nossas redes sociais que estão disponíveis na descrição desse episódio. O download do nosso podcast é gratuito e você pode ouvir a qualquer momento, quando e onde quiser, através do seu aplicativo de podcast favorito. E se você gostar desse ou dos nossos outros episódios, compartilhe com seus amigos. Esse é o episódio 12. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Você está na sintonia do Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Ainda continuamos em quarentena por conta da pandemia de coronavírus e nunca é demais dizer para você não esquecer de usar álcool em gel e a máscara para sua proteção e das pessoas em sua volta. Fique em casa ouvindo a assombração. A entrevista que você vai ouvir agora foi gravada no dia 25 de junho de 2019, às 3h42 da tarde. Senhoras e senhores, a nossa convidada, Alexia. Então, eu tava dormindo, né, normal. E em algum momento da noite, eu não sei porquê, mas eu sabia que era de madrugada ainda. Eu sabia que não era de manhã, obviamente. Você não mas tem noção já de era. horário certinho assim, né? Eu sabia que já era mais do que meia-noite. Pra mim, eram umas 4 horas da manhã, 3, por aí. Eu acordei e eu não sei porque, eu só acordei normal e olhei pra frente. Quando eu olhei pra frente, tem um guarda-roupa preto no meu quarto. E ele é um pouco espelhado. E na frente dele tinha uma coisa, eu diria uma coisa, que tem mais ou menos uns 2 metros, porque era da altura do guarda-roupa. Uau. Ela era marrom, era bem peluda e tava com as mãos pra trás, assim, encostada no guarda-roupa. Tava E preso no guarda-roupa, eu consigo visualizar essa imagem, meio que preso no guarda-roupa com as mãos pra trás, eu assim, diria é isso? impulsionando. Empurrando o guarda-roupa pra trás, Impulsionando pra frente. pra frente. Eu não sei, eu acho que era mais assim, ele tava apoiado no guarda-roupa, olhando pra mim, e ele tava com o corpo projetado pra frente, como se o guarda-roupa fosse algo pra ele impulsionar e pular. E como que era a cara disso? Eu não sei, eu não me Porque, lembro. poxa vida. Eu não consegui notar nada, assim, sabe? Eu não reparei. No momento em que eu vi aquilo, eu só vi aquela imagem, algo segurando assim, pra se empurrar pra frente. Que situação. Eu vi, eu não parei pra pensar Lógico. nada. Eu só... Você ficou morrendo de medo, eu imagino. Na verdade, não. Não? Naquele momento, não. Você vê um troço desse na sua frente e você não sente medo? Eu
pensei comigo mesma, assim. Tipo, na hora que eu olhei, eu só pensei, não é real. Então eu decidi virar pro lado e voltar a dormir. Tipo, eu durmo sempre de lado. Então eu só virei pro lado, assim, pra parede. E deixou lá. Fechei o olho e dormi. Como se nada tivesse acontecido. Eu pensei, depois eu penso nisso e tal. Eu não queria pensar naquilo porque eu acredito comigo mesma que quanto mais você acredita nas coisas, mais reais elas se tornam. Isso é verdade. A gente tem falado muito isso aqui durante as nossas entrevistas, né? O pessoal que já veio aqui antes de você, todo mundo costuma falar isso. Quanto mais você acreditar que aquilo que você tá vendo é real, mais real aquilo vai se tornar pra você e mais vai te assombrar, né? É, mesmo que sendo assombrações reais ou não, até porque isso não tem nenhuma prova, né? Não Do tem que como diz que você dizer. viu, você disse? Também, mas qualquer assombração que exista, a gente Não tem nada prova de que comprovado, aquilo a não ser algumas existe. imagens por aí, né? Mas Que pode ser podem manipuladas. provadas. É. Então, é tudo assim, sendo a assombração real ou não, independente do que for, se não for real, você acredita naquilo, aquilo se torna real pra você. Mas de qualquer forma, essa coisa que você viu foi real, porque você viu, você lembra claramente disso e não era um sonho. Você acordou durante a noite, né? Sim, eu me lembro de ter acordado, mas até hoje eu tento acreditar que foi só, não sei, sabe aquelas coisas que a gente vê de relance e acha que é. Depois de um tempo eu pensei, deve ser só o reflexo da janela que fica atrás da cama, Aham, mas não era isso. eu acredito que é. Que realmente era uma coisa muito feia, então, que você viu, né? Eu acho que Bonito não era, Um impossível. exemplo mais simples, assim, sabe a fera da Bela Fera? Era com aquele rosto? Não tinha eu não me lembro de um rosto específico, mas eu digo pelo formato dos pelos. Ah, era muito peludo, Era então. todo eriçado os pelos dele e ele era bem alto. Mas era magrelo ou era gordão forte, que nem era a fera da Bela e a Fera? Era grande. Era grande. Grande. Grande de altura. É, mas Mas eu e acho, o pros jeito, lados assim, era também, gordo ou era magro? Era mais pra gordo, não Mais era pra tão gordo? pra magro, não. Não era uma coisa fininha, assim, era grande, ocupava um bom espaço. Me assusta de verdade. Juro pra você. A sua reação. A sua reação de ver uma coisa dessa no teu quarto, umas 3, 4 horas da manhã, e você simplesmente, vou virar e dormir. Como? Eu queria acreditar que aquilo não era real, então Mas pra mim, era não. real. Que medo, meu. Não sei, se eu acordei bem, acordei viva, sem nenhum machucado, né? Aham. É o que importa. Alguma coisa de bom. Provavelmente não, não era, mas né? eu acho que se eu expressasse medo, por exemplo, quando as pessoas dizem de coisas que elas viram, quando elas têm medo, quando elas correm, quando elas fogem, acaba sendo perseguido, sabe? Isso é verdade. Ou então quando algo te chama e você responde, Dizem que isso é ruim também. Por exemplo, grita seu nome, Alex, Levi, aí você responde, vai ver, não é ninguém. Dizem que isso aí é ruim, né? Não tenho certeza, mas dizem que é. Muito se fala sobre isso. Tem um negócio que eu vi na internet uma vez falando que uma coisa ruim pra você é quando a sua casa, tipo, você tá de boa e a porta do seu quarto, a porta abre, qualquer porta abre sozinha. E aí você fala brincando, pode entrar. Você tá doido. Quando você faz essa brincadeira, Entra. entra. Você tá dando liberdade pra espíritos entrarem na sua Até casa. porque você tá literalmente verbalizando isso, né? Pode entrar, pode ir. Sim, mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que você não acredite, se realmente existir alguma coisa, você tá dando a possibilidade. Às vezes eles não entram porque eles não podem, eles não têm essa Permissão pra isso, né? Mas se você dá essa permissão, eles entram. Tem uma coisa que eu escutava muito que minha mãe e algumas tias minhas falavam, que conforme você mais falava o nome dessas coisas, por exemplo, eu tô estressado, eu falo, ô diabo, ô não sei o que, dizem elas, né, que isso atraía pra que viesse até você, porque quanto mais você chama, por exemplo, eu começo a gritar seu nome, Alexia, 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 de um jeito ou de outro, eu tô chamando o seu nome, então uma hora você vai vir até mim. Então se eu ficar puto e falar, ô diabo, ô não sei o que, aí dizem elas que isso atraía, né? Dizem também que se você falar muito a palavra desgraça, você atrai Já coisas ouvi ruins na muito sua isso também. vida. Minha mãe fala isso até hoje, inclusive. A minha também fala. Isso que aconteceu com você faz muito tempo ou foi recente? Agora já faz um bom tempo, já faz uns meses disso que aconteceu. Então foi no ano passado, agora em 2018. Foi. Outro dia eu tava dormindo de boa. Aí de manhã. De madrugada também? Não, foi de manhã. De manhã já? Umas 8, 9 da manhã. Ah. Eu tava dormindo tranquila no meu quarto, então do nada, a porta do meu quarto fez um som de batidas, tipo 2 batidas. Ah. E aí eu Você acordou? acordei, né? Acordei assim, olhei.
E era o dia que minha mãe ia trabalhar, não tinha como minha mãe estar ali. Aí a porta Não tinha ninguém ficou em casa, quieta. então? Os seus Não, irmãos, só tinha alguém? eu, só tinha Só eu. você. Aí, beleza, fiquei quieta. Eu pensei, é o vento. Aí O a vento porta bate, deu até aham. uma balançada, assim, tipo quando tá ventando mesmo, sabe? Sei, Que fica sei. forçando a porta. Aí, beleza, parou, ficou quieto, pensei, foda-se, vou dormir. Aí, na hora que eu decidi voltar a dormir, a porta de novo. Aí eu levantei e falei, mãe... E aí, na hora que eu falei isso, tipo, a porta deu uma forçada, assim, muito forte. Ela forçou, assim, como se fosse alguma coisa tentando, sei lá, derrubar aquela porta. Arrombar a porta. Foi, tipo, uma forçada muito forte. E ela parou, total. Parou, total. Aí eu fiquei muito brava. Você falou mãe, forçou e depois de um tempo parou. Não foi uma forçada só, tipo, empurrou minha porta. E aí eu fiquei muito brava, porque eu tava querendo dormir, né? E eu só queria dormir. E aquela era coisa de lá manhã. batendo, enchendo teu saco. E aquilo lá empurrando minha porta, aí eu fiquei muito brava. Eu levantei e falei, tomar no cu também, vou escovar os dentes dessa porra. Aí eu levantei, saí do meu quarto, olhei assim, não tinha nada em casa. Aí eu fui, escovei os dentes, sentei no computador, liguei ele como se nada tivesse acontecido. Seguiu a vida normal, que nem a outra vez que você viu. E decidi que aquilo não era real. Pra mim, aquilo era só o vento. Então, fiquei ignorou. de boa, fui jogar, não aconteceu mais nada esse Agora, dia. quando você saiu do seu quarto e foi olhar a casa, lógico que você foi olhar a casa. Eu só olhei a sala. Só olhou a sala. Saiu do quarto, tem a sala. Olhei pra Tinha sala. alguma porta, janela aberta, alguma coisa pra ter entrado vento? Porque poderia ter sido vento também, né? Eu não me lembro da janela essa estar chance. aberta. Eu acho que tava, não sei. A porta da sala tava aberta. A cozinha tava com as janelas abertas, normal. Mas a porta da cozinha tava fechada. Não poderia ter sido vento. Eu acho que não poderia ter sido vento. Acho que podia. Tinha o quarto da minha mãe também do lado. Eu acho que a janela dela tava aberta, não sei. Eu não sei. Pelo jeito com que você contou, ficou claro que foi praticamente uma resposta na hora que você falou mãe. Aí a porta tá, depois parou. Então, Pode ter sido muito bem coincidência, né? Ou não. Não foi nem Mas assim. não sei, esses talvez pode ter sido isso. Tá ligado? Ela bateu e na hora Bem que... forte? Ela bateu, assim, eu levantei, aí ela empurrou. Na verdade, eu inverti a ordem. Ela bateu, aí eu dei uma levantada, aí ela empurrou. Ela só empurrou, uma vez só. Deu uma empurrada muito forte. Eu falei, mãe, e não respondeu. Aí eu fiquei brava. E falei, foda-se, tô sozinha nessa casa, vou logo levantar daqui, não quero mais ficar nesse quarto. A janela do meu quarto tava fechada. Eu queria muito, de verdade, ter essa... Como que eu posso dizer? Tranquilidade. Essa tranquilidade que você tem, porque eu não consigo. Eu, quando vejo vulto, alguma coisa assim que eu vejo, nossa, raramente eu fico tranquilo. Algumas vezes ou outras eu fico com muito medo, porque eu sinto a energia de ser uma coisa ruim. Eu vejo um vulto preto passando, acontece de eu ver mesmo. Uhum. Aí eu falo, não é coisa boa, não quero. Só que mesmo assim eu vou atrás pra ver se tem algum troço lá. Porque eu sou um cara mais cético da vida. Ao mesmo tempo que eu não acredito, eu acredito e eu quero descobrir, não desafiar. Eu quero descobrir pra ver o que é. Se tem ou não tem. Eu sou ateu. Então muita coisa eu quero descobrir e entender. Porque eu posso estar errado dentro do meu ateísmo, como ao mesmo tempo eu posso estar certo. Uhum. Então eu quero ver se essas coisas realmente existem. E não é à toa que estamos aqui com a assombração rolando, né? Como eu sou católica, quando eu ouvia alguma coisa assim, que eu ficava assustada, ou quando eu só sentia um arrepio, que eu ficava com medo de alguma coisa, eu só começava a rezar. Aí eu rezava até dormir. E te acalmava depois. Não sei, eu não digo bem assim, me acalmava. Eu só sei que eu tava rezando e em algum momento eu dormia. Tipo, eu começava a rezar e dormia sozinha, sabe? Eu nem percebia que começava a dormir. Era uma forma de você não ver essas coisas também, né? Era uma forma de me proteger, sabe? Boa, eu acredito que era boa. uma proteção. Tanto que eu nem sentia essa parte, assim, de estar me acalmando. Eu só dormia e no outro dia acordava normal. Eu me mantenho bem mais calma. Eu só acredito que não é real. Sigo firme nisso. Ignora, passou. Ignora. Virei aqui, opa, voltei a dormir. Tá acabou. tudo certo, segue a vida e tá lindo, né, o negócio? Vida que segue. Além dessas experiências que você já contou aqui pra gente agora, teve alguma outra coisa que você já passou? Algum vulto que você viu? Alguma voz, algum cheiro específico de alguém morto que você conhecia, que você sentiu? Alguma coisa relacionada à experiência sobrenatural? A resposta de Alexia você ouve já já. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Está gostando desse episódio?
comenta nas nossas redes sociais. Voltamos já na sintonia do Assombração. 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 Notícias. O incêndio do edifício Joelma teria sido uma maldição? Em 1948, o professor de química Paulo Camargo, de 26 anos, matou a mãe e as duas irmãs. Enterrou elas no poço que havia mandado construir nos fundos da casa em que morava com as três. Depois disso, ele se matou. A casa foi demolida e deu lugar a um edifício de 25 andares, o Joelma. Em 1974, acontece o grande incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, que deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. A causa apontada foi um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. Na época e até hoje, especialistas especulam sobre uma possível maldição no terreno do edifício Joelma, porque além do assassinato da mãe e das duas irmãs de Paulo e o próprio suicídio, o terreno também foi palco de execução de escravos e criminosos. 13 corpos não identificados foram encontrados no elevador do edifício Joelma, atual edifício Praça da Bandeira, e provavelmente estavam tentando fugir das chamas. Todos esses corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Algumas pessoas começaram a ouvir gemidos e choros vindos das covas. E eu te pergunto, será que a paz reina nos dias de hoje nesse edifício? Eu duvido muito. Imagens do incêndio do edifício Joelma você confere nas nossas redes sociais, disponíveis na descrição desse episódio. Assombração. Notícias. Sabia que dá para você apoiar o Assombração e fazer a gente crescer ainda mais? Além de compartilhar os nossos episódios com seus amigos, você pode ajudar a custear o financiamento de produção do nosso podcast. Dá para você nos ajudar em 2 plataformas diferentes de financiamento coletivo, Vaquinha ou Catarse. Os links estão aqui na descrição do episódio. E tudo isso em busca de fazer o melhor podcast paranormal de todos os tempos. O podcast Assombração está disponível em mais de 30 plataformas. Para acessar a lista completa, é só entrar no nosso site, que está disponível também na descrição. Assombração. Notícias. Vultos no cemitério dos Caboclos, em Paysandu, no Paraná. Às margens da rodovia 323, que cruza Paysandu, no Paraná, o cemitério também é uma homenagem aos caboclos que foram enterrados ali entre meados dos anos 1930. Existem muitos relatos de motoristas que viram caboclos e vultos andando pela rodovia e, quando olharam pelo retrovisor, nada estava lá. E o que é mais sinistro no local é a quantidade de acidentes de carro que ocorrem nos arredores todos os anos. Assombração. Você está na sintonia do Assombração Podcast e voltamos com a continuação da entrevista gravada em 2019 com Alexia. Teve alguma outra coisa que você já passou? Algum vulto que você viu? Alguma voz? Algum cheiro específico de alguém morto que você conhecia, que você sentiu? Alguma coisa relacionada à experiência sobrenatural? Tinha uma quando eu era criança, acontecia constantemente. Constantemente mesmo, todo dia. Quando você era criança? Quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos por aí. Tava pra entrar na 5ª série, sabe? Eu era bem nova. Lá em casa era assim... Lá tem um sobrado e tal. Tinha uma casa atrás, onde eu morava, e a casa da frente que a gente tava construindo. Você sempre morou aqui em Santo André, né? Sempre aqui. Certo. A casa da frente ali tava construindo, então ali é até hoje é um sobrado e tal, mas a casa da frente não tava terminada, ela só tava paredes e chão, sabe? Só tudo no cimento mesmo. E aí lá tinha um quartinho onde eu deixava todas as minhas bonecas e eu só brincava lá. Tinha um tapete no chão, ficava todo dia brincando lá. Todo dia, por volta das 3 horas da tarde, exatamente às 3 horas, sabe? Não era tipo, 5 da tarde, era sempre entre 2 e 3, sabe? Nunca... Sempre por aí. É, sempre depois do almoço, antes da Curioso janta. Isso, né? Todo dia, enquanto eu tava brincando, eu ouvia a voz da minha mãe me chamando.
Alexia, Alexia. E não era, Você tipo, respondia? repetido, sabe? Mas ela chamava uma vez, Esperava, ia de novo. chamava de novo e ficava chamando. E como eu sabia que daquela parte da casa, se eu gritasse pra ela, ela não ia me ouvir, eu sempre ia até onde ela tava, eu ia até a casa onde eu moro, né? Todos os dias eu achava que era ela. Ah, E todos os dias eu saía de onde eu tava. e até onde ela tava? Ia até ela. Mãe, você me chamou? Não. Uau. É meio complicado, não é? Todo dia. É meio difícil de reagir a isso. Ah, mas naquela época eu não achava. Não tinha noção sabe? das coisas, criança, então tava tudo certo. Eu tinha um certo medo, sim, de espírito e tal. Sabia que existia, mas eu não pensava, tipo, espírito chamando meu nome com a voz da minha mãe. Pra mim era realmente minha mãe, só que todo dia minha mãe não tava me chamando. Então pra mim eu tava achando que minha mãe me chamava. Só que nunca era sua mãe. Nenhum dia desses foi sua mãe. Não, eu não me lembro de nenhuma vez que eu cheguei na minha mãe, ela falou, tava. Todas as vezes, mãe, tava me chamando? Não. E com você falando pra ela todo dia que ela tava chamando e nunca era ela. Ela nunca ficou... Você tá ficando doida, filha? Alguma coisa aconteceu com você? Por que você tá vindo perguntar isso todo dia pra mim? Alguma coisa do tipo? A Porque minha é no mãe, mínimo estranho isso, né? Não sei, a minha mãe, ela é meio... Foda-se pra vida, sabe? Pra Não ela, liga tipo, muito só pra isso. criança. Ah, não sei o que, deve ter ouvido alguém na rua, achou que era eu chamando ela, sabe? Então Todo pra dia ela, é meio pra se desconfiar, né? ela nunca Pra se ela importou. passou liso. Nunca se importou. Eu acho que ela nem notava que todo dia eu chegava chamando ela. Ela achava que era carência, sei lá. Quer atenção, quer brincar e tá É. chamando. É. Vai entender, né? Agora, Alexia, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que eu tô entrevistando aqui no Assombração. A pergunta é, na sua sincera opinião, você acredita que assombrações, espíritos, fantasmas ou qualquer que seja o nome, são realmente pessoas que já morreram, que voltam pra dar algum recado, pra fazer alguma coisa útil na vida de quem ficou, para assombrar? Ou, na sua opinião, assombrações, fantasmas, enfim, são demônios? Eu acredito em ambas as possibilidades. Tipo, mesmo que não seja especificamente o que diz na minha religião, eu já li muito livro espírita e neles não são exatamente demônios. São pessoas que se recusaram a partir por algum motivo. Uhum. E quanto mais tempo o espírito vai ficando na Terra, ele começa a se corromper. Porque ele não vai pro plano que ele deveria ir. E ele começa a criar formas e ganhar... Tipo, ele vai ganhando formas diferentes, ele vai ganhando certos poderes, entre aspas, e ele ganha uma força específica. Só que tudo que ele ganha estando aqui nunca não é nada bom. Mesmo que ele fique por um motivo bom, por exemplo, vamos supor assim, a sua mãe morreu, Uhum. ela não quer que você tenha uma vida ruim, ela quer te ajudar, ela proteger. ela quer aquela velha proteger história, você. né? Só que o problema ela quer ficar sempre ao seu redor e ela começa a virar uma assombração mesmo. Ela fica presa. A ponto de assustar, né? De aparecer, de falar, de atormentar a pessoa que tá aqui em vida, no caso. Ela vira um encosto. Ela vira um encosto em você. Então ela fica presa ali e tudo que ela faz acaba se tornando ruim. Aí quando alguém chega perto de você, mesmo que seja uma pessoa boa, pra ela não é. Ela fica possessiva. Ela quer manter você sempre ali, ó. Então tudo você que ela vai e é fazer ao você. seu redor vai ser ruim pra você. Ela não sabe que ela é ruim pra você, mas ela é. E também tem pessoas que eram ruins e acabam ficando porque querem fazer algo ruim e elas se tornam mais ruins Pior ainda do que aquilo que já Sim. era em vida, né? Sim. Mas pensando agora por esse lado, vamos colocar o pé no chão um pouco aqui. Você não acredita que isso seja muito... Não querendo... não que eu tô falando que Sim. você tá mentindo e tal. Pode ser verdade como pode não ser. Tanto Mas- que nem é da minha religião essa coisa, É, né? é do espiritismo, algo né? que eu E li você é católica. eu tomei pra mim como você algo que acredita pode ser isso, real. pode ser Acredito. verdade. Mas você não parou pra pensar que isso pode ser também contos de Coelhinho da Páscoa, Papai Noel? Ficou claro pra você, né? Sim. Muitos casos podem ser considerados, sim, como conto e tal. Até porque antigamente eram feitos muito mais rituais.
sobre espíritos e não sei o que. A Igreja Católica mesmo fazia antigamente. Tem muitos relatos mesmo, isso é verdade. Fazia as coisas assim de possessão, sabe? Eles exorcizavam. Hoje em dia é muito difícil você ter um exorcismo porque eles descobriram esquizofrenia, surto do pânico. Então, às vezes não era realmente um demônio na pessoa, era só um problema uma doença, alguma psicológico, coisa. era só uma... Você acredita mesmo que isso são as pessoas que ficam pra, entre aspas, ali proteger, cuidar quem ficou, né? De quem ficou. Acredito que existam pessoas e também acredito que às vezes possam ter realmente Demônios. alguns demônios e tal. Embora essa seja uma coisa que eu tenho uma base bem menos firme, uma base muito fraca pra mim, porque... No quem acreditar em demônios? Acreditar em demônios em si pra mim é uma coisa muito fraca. Eu acho que é mais uma história pra assustar pessoas do que pra existir mesmo. Não é algo que eu levo muita fé. Agora, essas coisas que você passou, aquela coisa que você viu lá no seu quarto, a questão de você ver a porta batendo e tudo mais, pra você isso não era demônio? Esse é o tipo de coisa que me faz pensar um pouco, porque eu não sei, eu não consigo imaginar muito bem motivos para ter espíritos atrás, pelo menos nesses casos, sabe? Não tinha um motivo específico. Mas, assim, demônios seria uma boa justificativa, embora eu não acredite muito. Eu sempre tento acreditar que eu só acordei meio sonâmbula e vi, ou aquele outro caso que era realmente só o vento e tal. Você prefere acreditar, então, que não era real, que foi o vento, que foi um sonambulismo ali, um sonho meio louco que você teve? É melhor você pensar assim. Eu acredito que é melhor assim. É melhor assim, eu não tenho medo. Reduz o medo, é verdade. E mesmo que existam ou não alguma coisa, eu não vou ficar vendo isso. Se não existir, eu vou ver porque eu quero. Se existir, eu vou ver mais porque eu acredito neles. Então eles vão ganhar uma base em cima de mim. As histórias aqui contadas nesse episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. No próximo episódio do Assombração, o 13 é muito mais que apenas um número que representa a loucura. Nossas redes sociais, e-mail e site estão disponíveis na descrição desse episódio e, como sempre, nós estamos abertos para receber o seu relato a qualquer momento. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos e se algum deles tiver algum relato, peça para contar aqui para nossa equipe do Assombração. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 12. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.